O tema desta sessão é intitulado Derrubando Fortalezas. É uma sessão que tratará de guerra espiritual. Precisamos entender, antes de tudo, por que existe a guerra espiritual, quem está lutando contra quem e de que lado estamos. Portanto, quero voltar em primeiro lugar a Mateus capítulo 12, uma passagem sobre o ministério de Jesus, que traz à tona o fato básico de que existem dois reinos espirituais invisíveis que estão em guerra um contra o outro. Um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus. Imagino que a maioria de vocês não terá problemas com o conceito de que Deus tem um reino. Alguns de vocês podem não estar cientes de que Satanás tem um reino, mas ele o faz e é mais importante para nós como cristãos que entendamos a natureza do seu reino e como ele funciona. Porque se estamos no reino de Deus através de Cristo, estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. Você entende? Suponha que eu fosse cidadão, digamos, da Austrália, e a Austrália estava em guerra, Deus me livre, com a Nova Zelândia. Confiamos que esse tipo de coisa nunca passará pela cabeça das pessoas, mas se assim fosse, como cidadão da Austrália, estaria automaticamente em guerra com a Nova Zelândia, porque pertenço a uma nação que está em guerra com outra nação. Portanto, se o reino de Deus está em guerra com o reino de Satanás e nós estamos no reino de Deus, então não temos opções. Estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. É muito importante que saibamos disso, que compreendamos a natureza da guerra. Deixe-me ler esta mensagem de Mateus 12, começando no versículo 24. Jesus tinha acabado de curar um homem surdo e mudo, expulsando o espírito maligno que o tornava surdo e mudo. Você sabia que os espíritos malignos fazem com que as pessoas fiquem surdas e mudas? Bem, quando estivemos no Paquistão, há cerca de 4 anos, estávamos ministrando aos paquistaneses naturalmente. E Deus abriu uma porta maravilhosa porque o Paquistão é 98% muçulmano. Tivemos a liberdade de realizar reuniões públicas e reuniram-se ali 16 mil pessoas. A razão pela qual eles se reuniram, houve uma razão, porque eles ouviram que oraríamos pelos enfermos. Essa foi a razão da alma pela qual a maioria deles veio. E no decorrer do ministério, Ruth e eu mergulhamos em uma multidão de homens que estavam diante de nós esperando receber oração. Um homem tocou as orelhas e depois tocou a língua. Não sabíamos falar a língua deles, mas entendi que ele estava nos mostrando que era surdo e mudo. Eu sabia, teoricamente, a coisa certa a fazer. Pensei em fazer isso e ver o que acontece. Eu disse, seu espírito surdo e mudo que há neste homem. E eu estava falando inglês. E ele era surdo e mudo de qualquer maneira. Então, não teria importância qual idioma eu estava falando. Eu disse, seu espírito surdo e mudo que está neste homem. Estou falando com você e não com este homem. E em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno que você saia deste homem. Então eu disse ao homem, agora diga alguma coisa. E imediatamente ele ouviu. Ele não entendeu, mas ouviu, e começou a emitir sons. Eles o levaram até a plataforma e disseram às pessoas que ele havia sido libertado do espírito surdo e mudo. E eu disse a mim mesmo que isso funciona. Acho que Ruth está aqui e gostaria que ela verificasse minha precisão. Acho que durante os 10 minutos seguintes, procuramos outras pessoas surdas e mudas, e no Paquistão não são difíceis de encontrar. Acho que nos 10 minutos seguintes vimos pelo menos 10 pessoas libertadas da condição de surdas e mudas, quando o espírito maligno foi expulso delas. Então, só digo isso porque não é uma teoria, não é uma tradição antiquada, é uma realidade muito viva e atualizada. De qualquer forma, quando Jesus fez isso, leremos o que aconteceu. Quando os fariseus ouviram isso, disseram, este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o governante dos demônios.
Eles fizeram uma acusação terrível e disseram que ele pode expulsar demônios, porque está aliado ao governante dos demônios. Jesus respondeu e disse: todo reino dividido contra si mesmo é levado à desolação, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, ele fica dividido contra si mesmo. Como então permanecerá o seu reino? Então Jesus disse muito claramente que Satanás tem um reino e não está dividido. Então ele continuou dizendo: e eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles serão seus juízes, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ali Jesus fala sobre o reino de Deus. Portanto, neste ministério de libertar as pessoas dos espíritos malignos, o conflito entre os dois reinos é trazido à tona. O reino invisível de Satanás é representado pelos demônios. O reino invisível de Deus é representado por Jesus e por aqueles que continuam seu ministério em seu nome. Acredito que Satanás teme particularmente este ministério de libertação por duas coisas. Em primeiro lugar, traz à tona o seu reino invisível, e ele prefere que seja invisível. E segundo, mostra a vitória e a supremacia do reino de Deus sobre o seu reino. Mas estou apenas começando com essa passagem para mostrar que o Novo Testamento revela claramente que existem dois reinos espirituais, invisíveis em guerra, um contra o outro, o reino de Deus e o reino de Satanás. Agora, para uma breve descrição do reino de Satanás e sua sede, voltamos-nos para Efésios 6, que na verdade é um versículo absolutamente chave para todo este tema. Efésios 6, Paulo diz no versículo 12: pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, eu gostaria de lhe dar a versão Prince desse versículo. É a versão amplificada do Prince. Você me pergunta se sou qualificado? Se estou qualificado? Bem, aprendi grego desde os 10 anos de idade, o que já faz muito tempo. Estou qualificado para ensiná-lo em nível universitário. Isto não significa necessariamente que estou sempre certo, mas tenho direito à minha opinião. Então vou dar a vocês a versão amplificada do Prince. Pois a nossa luta livre não é contra pessoas com corpos. Agora, esta frase foi tirada da Bíblia Viva e acho que é uma frase muito boa. Estamos em uma luta livre, mas lutamos contra pessoas que não têm corpo. Isso imediatamente nos leva a ajustar o nosso pensamento, porque não estamos acostumados com o conceito de pessoas sem corpo, embora existam inúmeras pessoas assim no universo. Então ele diz na versão Prince: contra governantes com diversas áreas e ordens descendentes de autoridade. Portanto, é um reino altamente organizado. Existem governantes nesse reino, cada um com uma área específica de responsabilidade, e sobre cada um desses governantes existem subgovernantes que são responsáveis por sub-áreas nesse reino. Você poderia dizer que Satanás foi muito esperto ao criar tal organização. Não é assim. A verdade é que ele se rebelou contra Deus, sendo como a maioria das pessoas acredita nele, responsável por 1/3 dos anjos criados. Levou consigo seus anjos à rebelião contra Deus, e foram expulsos do céu e simplesmente estabeleceram um reino rival, mantendo a estrutura organizacional que tinham quando faziam parte do reino de Deus. Portanto, ele não recebe nenhum crédito por esta organização extremamente inteligente. Vou fazer essa parte novamente. Ele não tem inteligência para fazer do jeito que está organizado. Ele herdou daquilo que já estava no reino, a estrutura organizacional que tinha antes. Nossa luta livre não é contra pessoas com corpos, mas contra governantes com diversas áreas e ordens descendentes de autoridade, contra os demônios dominadores mundiais da escuridão atual. E usei deliberadamente a palavra dominar, porque a palavra grega é uma palavra muito poderosa
e escolho a palavra dominar porque Deus nunca domina ninguém. Onde quer que você encontre dominação, é algo satânico. Não é assim que Deus governa as pessoas, mas a ambição de Satanás é dominar o mundo inteiro. Você entende isso? Não apenas uma pequena parte da humanidade, mas através de um reino de trevas para dominar o mundo inteiro. E porque o seu reino é um reino de trevas, as pessoas que estão nesse reino, em sua maioria, não sabem onde estão. Veja, o reino de Deus é o reino da luz. Se estamos no reino de Deus, sabemos de alguma forma onde estamos. Mas a maioria das pessoas que estão no reino de Satanás não sabem onde estão, porque é um reino de trevas, elas não podem ver. E então, indo para a frase final do versículo 12. Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. Portanto, existem vastos exércitos. Você sabe, a palavra anfitrião é o inglês antigo para exército. Vastos exércitos de seres satânicos, pessoas sem corpo, dispostos em ordem de batalha contra nós. É importante sabermos disso, não é? Fará muita diferença em nossas vidas se percebermos o que estamos enfrentando. Agora, deixe-me salientar que o quartel-general de Satanás, conforme declarado aqui, está nos lugares celestiais. Temos muita linguagem na igreja que fala sobre Satanás como se ele estivesse no inferno. O inferno é um lugar de confinamento para pessoas iníquas, abaixo da superfície da terra. Meu comentário sobre isso é que seria bom se Satanás estivesse no inferno, mas ele não está. Ele está muito livre, é muito ativo, e seu reino está nos lugares celestiais. A maioria de vocês começará a dizer mentalmente que pensei que Satanás tivesse sido expulso do céu. Você está perfeitamente certo. Ele era. A chave para entender isso é que existe mais de um céu, isto é, absolutamente essencial. Na verdade, no primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus, plural, a terra, singular. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, temos esta revelação de que o céu é plural. Há duas passagens no Novo Testamento que mostram isso muito claramente. A primeira é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4, onde Paulo fala sobre pessoas que ele conhecia e que tiveram experiências espirituais maravilhosas. Ele fala sobre uma pessoa em particular que foi arrebatada do nível terreno para o celestial. Ele diz que não sabe se estava em seu corpo ou não. Isto é o que ele diz. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus sabe, tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. E eu conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não são ilícitas para um homem proferir. Paulo diz que esse companheiro cristão que ele conhecia foi arrebatado ao terceiro céu. Ele também diz que foi arrebatado ao paraíso, o que parece sugerir que o paraíso está no terceiro céu, visto que ali ele ouviu as palavras de Deus. O terceiro céu aparentemente seria a morada de Deus. Eu sou um lógico. Não posso escapar da lógica. De uma coisa estou convencido: se existe um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Nunca houve um terço de nada, nem os dois primeiros. Portanto, essa escritura nos diz que existem pelo menos 3 céus, e é nisso que acredito. Temos uma frase que as pessoas às vezes usam quando estão muito felizes. Dizem que eu estava no 7º céu. Eu não acho que isso seja bíblico. Na verdade, acho que provavelmente foi tirado do Alcorão. Então, se você estiver se sentindo muito feliz, diga às pessoas que eu estava nas nuvens, porque a Bíblia revela que há muitas nuvens no céu. Mas o que eu quero dizer é que existem pelo menos 3 céus. Deixe-me dar outra passagem, Efésios 4:10, falando sobre o que aconteceu com Jesus na morte e ressurreição, diz: aquele que desceu ao inferno é também aquele que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
Então, Paulo diz que Jesus ascendeu muito acima de todos os céus. Fui professor de inglês como segunda língua em África e aprendi que existem certas maravilhas na língua inglesa. Alguns de vocês podem ter lutado com eles. E uma delas é o uso da palavra tudo, porque não pode usá-la em determinadas situações. Por exemplo, um dos meus alunos veio até mim um dia e disse: "Por favor, Senhor, todos os meus pais vieram me ver." Bem, eu disse: "Entendo o que você quer dizer, mas você usou a palavra errada, porque não pode ter mais de 2 pais. E não pode usar a palavra para menos de 3 pessoas." Então, quando Paulo diz que acima de todos os céus deveria haver pelo menos 3 céus, acredito que é isso que existem. Vou lhe oferecer apenas minha opinião, e não estou afirmando que isto seja necessariamente bíblico, mas parece-me que o terceiro céu é o céu da morada de Deus, é o céu sagrado. E lembre-se que Deus habita acima do céu, isto é afirmado em muitos lugares. Então, o primeiro céu que eu sugeriria poderia ser o céu visível, que vemos o sol, a lua e as estrelas. Assim, de alguma forma, resta um segundo céu que nunca é chamado de segundo céu, que está em um lugar entre o céu visível e o céu do ser de Deus. Pessoalmente, acredito que é onde está localizado o reino de Satanás. Deixe-me apenas oferecer-lhe esta teoria, e talvez você pense que sou muito ingênuo. Ruth e eu viajamos muito em aviões a jato, e recentemente, no caminho da Nova Zelândia para Singapura, voávamos a uma altitude de 39 mil pés, o que é uma subida muito, muito longa. Quando fico tão chapado, às vezes tenho a sensação de que estou acima do reino de Satanás. É como se fosse fácil orar. Você não precisa abrir caminho através da oposição. Esta pode ser completamente minha impressão subjetiva, mas em algum lugar entre Deus e nós existe um reino hostil, que se opõe a nós e procura impedir as nossas orações. E é por isso que às vezes temos que orar. Você entende? Não é que estejamos orando de acordo com a vontade de Deus. Não é que Deus não esteja disposto a ouvir, mas temos que penetrar em um reino hostil, nas regiões celestiais, para chegar a Deus. Em vez de especular, quero dar-lhe uma passagem do livro de Daniel, que revela muito claramente que isto é assim. Não vou ler o capítulo inteiro, mas se você estiver interessado, faria bem em ler o capítulo mais tarde, Daniel 10. Este capítulo relata como Daniel reservou um período de 3 semanas para oração especial e fez o que chamamos de jejum de Daniel. Ele não desistiu de toda a comida, mas comeu apenas a comida mais simples e simples. Não bebeu vinho e não comeu carne. E ele estava de luto diante de Deus em nome do seu povo Israel, que era cativo de um império gentil. E no final de 3 semanas, um anjo muito glorioso veio até ele com a resposta à sua oração, que foi uma revelação de Deus sobre a qual seria o futuro do seu povo. E consiste em Daniel capítulos 11 e 12. Mas o anjo disse para ele, no primeiro dia em que você começou a orar, sua oração foi ouvida e eu fui enviado com a resposta à sua oração. Mas ele disse: levei 3 semanas para conseguir, porque em algum lugar entre o trono de Deus e Daniel na terra, enfrentei a oposição de anjos satânicos. Eu tive que forçar meu caminho através daqueles anjos. Portanto, está muito claro que na época de Daniel, em algum lugar entre o povo de Deus e a terra, existia este reino satânico. Acredito que ainda esteja lá. Ainda estava lá quando Paulo escreveu Efésios, capítulo 6, verso 12. Pelo menos 30 anos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Em outras palavras, qualquer que fosse a situação, ela não foi alterada pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus ascendeu muito acima do reino de Satanás, mas o reino de Satanás ainda permaneceu em vigor. E então o anjo disse a Daniel que eu vim com a resposta à sua oração, e quando eu partir terei que lutar para voltar através dos mesmos anjos, e então
terei que lutar contra outros anjos satânicos. O anjo que veio a Daniel disse que no meu caminho para cá, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Assim, durante 21 dias, esses anjos lutaram nos lugares celestiais. E ele também fala sobre os reis da Pérsia. Na linguagem de King James usada aqui, entendo que o príncipe era o governante supremo, os reis eram subgovernantes, mas todos eles estão preocupados com o reino ou o império da Pérsia, que naquela época era o maior e mais poderoso império da Terra. Tinha 127 províncias. Então, Satanás tinha um superanjo que era responsável perante ele por todo o reino da Pérsia. Mas esse superanjo tinha outros anjos responsáveis por diferentes áreas do reino da Pérsia. Isso não é uma teoria para mim, porque já vi muitos casos como esse princípio funciona. Por exemplo, suponhamos que houvesse cidades importantes no Império da Pérsia, e elas existiam. Acho que havia um subanjo em cada grande cidade. Ao viajar de cidade em cidade e de um lugar em lugar, aprendi para ser eficaz no ministério em uma determinada cidade. Muitas vezes tenho que identificar o poder satânico específico que está em ação naquela cidade, e é diferente de cidade para cidade. Mais uma vez, havia muitas nacionalidades diferentes no Império Persa, e a minha observação é que muitas vezes há um rei satânico específico sobre um grupo racial específico. Tomando os Estados Unidos, que são compostos por muitos grupos raciais diferentes, e onde vivo há mais de 20 anos, a minha impressão clara é que diferentes grupos sociais raciais têm diferentes poderes satânicos sobre eles. Ao lidar com esses grupos raciais e espirituais, torna-se importante identificar o poder que existe sobre eles. Por exemplo, como todos sabem, há muitos negros na América. Não tenho preconceito contra negros, eu os amo, tenho uma filha negra, mas são descendentes de pessoas que foram levadas para lá como escravas. Eu compartilhei isso com negros americanos. Você descobre que a maioria dos cristãos negros só consegue chegar até certo ponto e algo parece impedi-los. Compartilhei minha opinião de que vocês vieram como escravos, foram emancipados politicamente, mas nunca foram emancipados espiritualmente. Você ainda está sob um espírito de escravidão. Agora, Paulo fala sobre um espírito de escravidão em Romanos 8, quando diz que não recebemos novamente um espírito de escravidão, mas o Espírito de Deus que nos torna filhos e filhas de Deus. E quando ele fala sobre escravidão, se você olhar o contexto, ele está falando sobre legalismo religioso. Pessoas cuja religião consiste em um conjunto de regras, façam isto, não façam aquilo. Minha observação, novamente, é que quase todas as igrejas negras americanas são extremamente legalistas. Quase nenhum deles conhece a verdadeira liberdade da graça de Deus. Qual é a razão? A razão é que esse espírito de escravidão nunca foi realmente enfrentado. Ainda tem certa medida de controle sobre eles. Eles são cristãos, muitos deles, e alguns deles são cristãos muito adoráveis, mas como grupo eles nunca foram libertados. Vejamos outro grupo nos Estados Unidos, os índios americanos. Basicamente, os Estados Unidos são um país de liberdade. Infelizmente, a liberdade foi levada longe demais nos dias de hoje. É um país onde quase qualquer pessoa pode prosperar devido à natureza da economia, às leis e assim por diante. Você não precisa ter doutorado em filosofia para prosperar. Na verdade, você provavelmente sairá melhor sem ele. Mas há um grupo que basicamente nunca prosperou, o índio americano. Eles nunca prosperaram financeiramente, nunca prosperaram socialmente e espiritualmente ainda estão numa terrível escuridão. Eles são basicamente todos praticantes de bruxaria, e uma bruxaria muito poderosa. É uma tragédia. Mas a minha impressão é que até que alguém com visão compreenda a raiz do problema dos índios americanos, esteja preparado para travar a guerra espiritual para os libertar, eles permanecerão em cativeiro. Fui sábio o suficiente para pegar meus exemplos de uma terra distante, mas acho que se você refletir sobre o que estou dizendo,
Dentro de pouco você começará a ver que existem princípios semelhantes operando na Ásia, princípios muito fortes. Quando o anjo terminou de contar a Daniel sobre isso, ele disse que quando eu for, terei que lutar novamente com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso terei que lutar contra o príncipe do reino da Grécia. Por que a Pérsia e a Grécia? Bem, porque havia 4 impérios gentios que dominavam o povo de Deus: Israel, a sua terra e a cidade de Jerusalém. E você vê a batalha é sempre mais intensa espiritualmente, onde as questões do reino de Deus estão focadas. Portanto, onde quer que Deus esteja trabalhando, você descobrirá que Satanás também estará trabalhando. Seu próprio nome significa resistor, né, ou resistente. Vê? Ele resiste aos propósitos de Deus e ao povo de Deus ele não consegue evitar, ele é um escravo de sua própria natureza. Assim, houve 4 impérios gentios sucessivos que dominaram Israel: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Agora, nos dias de Daniel, a Pérsia ainda era o império dominante, mas o próximo a seguir seria a Grécia. E assim vemos que a guerra espiritual, de certa forma, se relaciona com o povo de Deus, com os propósitos de Deus, e de certa forma é necessário realizar esta guerra espiritual para que os propósitos de Deus para o seu povo sejam cumpridos. E Daniel é um exemplo maravilhoso de alguém que, pela oração, jejum e intercessão, mudou a história do seu povo. Deixe-me agora ler as passagens que venho citando muito rapidamente. Daniel capítulo 10, verso 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas inteiras. Não comi comida agradável, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi até que se completaram 3 semanas inteiras. O período de 3 semanas é enfatizado agora. O anjo que veio até ele disse várias coisas. Então, no versículo 12, isso é o que ele disse. Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio ajudar-me, pois ali fiquei sozinho com os reis da Pérsia. Então, em algum lugar, o caminho de Deus para Daniel, ele sofreu oposição do príncipe do reino da Pérsia por 21 dias. E no final, outro anjo de Deus, o arcanjo Miguel, teve que vir e juntar-se ao conflito. Se você ler mais adiante em Daniel, Miguel é chamado de grande príncipe ou anjo que defende os filhos do seu povo. Esse é Israel. Então, por uma questão de interpretação bíblica, você acha isso útil. Onde quer que Miguel esteja em cena, Israel é o centro das atenções na história da humanidade. Veja, porque ele é o anjo específico que tem função de cuidar de Israel. E acredite, esse é um trabalho muito difícil. Continuando, ele diz no verso 20 de Daniel 10: Você sabe por que vim até você? E agora devo voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Em outras palavras, a batalha ainda não acabou. E quando eu partir, de fato, o príncipe da Grécia virá. Este é o próximo grande império gentil. E você pode entender que por trás da história desses impérios humanos existem forças satânicas em ação que realmente são a explicação do que acontece. Você realmente não pode compreender completamente a história humana se olhar apenas para o nível humano horizontal, porque as verdadeiras forças que determinam os destinos das nações e das pessoas estão nos lugares celestiais. Então ele diz no versículo 21 de Daniel 10: Mas vou lhe dizer o que está anotado nas Escrituras da verdade. Ninguém me defende contra isso, exceto Miguel, seu príncipe. Novamente, o arcanjo Miguel. Então você passa para o primeiro versículo do próximo capítulo, que faz parte da mesma mensagem. Também no primeiro ano de Dario, o Medo,
Até eu me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Há um exemplo claro da intervenção dos anjos na história humana. Porque o anjo de Deus defendeu Dario? A resposta é porque o povo de Deus, Israel, foi capturado e escravizado pelo Império da Babilônia. E Dario era o governante do Império Persa, que destruiu o Império da Babilônia e libertou o povo de Deus para retornar à sua terra, que era o propósito de Deus. Portanto, por trás de todas as forças humanas e do plano horizontal, existe um plano vertical. E existem forças angélicas, tanto anjos de Deus como anjos de Satanás, que estão trabalhando, e a história humana deve ser explicada pela interação de todas essas forças. Agora, a razão pela qual somos importantes como cristãos é porque Deus nos deu, e somente a nós, as armas pelas quais podemos intervir nesta guerra espiritual. Os governos têm exércitos e armas que irão lidar com outras nações. Somente a igreja cristã possui as armas que irão intervir no reino espiritual, nos lugares celestiais. E você entende, aquele que vence nos lugares celestiais determina, em última fase, análise, o curso da história. Portanto, a coisa mais significativa que você pode fazer na história, em certo sentido, é ser um intercessor e orar pelas questões espirituais nos lugares celestiais que determinarão a história das nações na Terra. Veja, Daniel, é apenas um exemplo perfeito. Daniel é apenas um exemplo perfeito. Como já disse, estamos envolvidos nesta guerra. Isto não é uma opção. A única decisão que você pode tomar é se fará parte do reino de Deus ou não. Se você faz parte do reino de Deus, você está em guerra com o reino de Satanás. Isso não é algo que você possa decidir. É melhor se equipar e aprender a lutar. Porque se você não fizer isso, você será uma vítima. Voltando a Efésios capítulo 6, Paulo imediatamente após falar sobre o reino de Satanás, nos lugares celestiais, nos diz que é melhor vestirmos a nossa armadura. E lerei isso rapidamente, começando no versículo 13. Portanto, você sabe o que eu disse sobre isso? Para que serve isso? Por causa do versículo 12, que é o reino de Satanás nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo diz que virá um dia mau, um dia ruim chega na vida de cada um de nós. Se permanecermos ou não, depende de termos o equipamento de que necessitamos. E então, Paulo lista a armadura, e ela é tirada da armadura de batalha de um legionário romano em sua época. Esta é a imagem que existem 6 itens principais da armadura que veremos rapidamente. Não iremos comentar sobre eles. Fique aí, portanto, com a cintura cingida com a verdade. Você tem um cinto que usa na cintura, e é a verdade. Tendo vestido a couraça da justiça, você tem uma proteção sobre o seu peito que protege o seu coração, e é a justiça. Não a justiça das obras, mas a justiça da fé. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você tem sandálias que protegem seus pés e permitem marchar longe e rápido, o que os legionários romanos fariam. Qual é a proteção dos seus pés? É a preparação do Evangelho da Paz. Agora deixe-me apenas intervir. Se você quiser mais informações, tem uma pregação aqui que trata dessas peças da armadura. Estou falando isso porque não quero me apressar, mas quero ir além das defesas para o ataque. Entendeu? Se eu ficar atolado na defesa, nunca chegaremos ao ataque. Acima de tudo, tomando o escudo da fé. Este é um grande escudo em forma de porta, que pode proteger todas as partes de uma pessoa, das flechas do inimigo, e então diz, tome o capacete da salvação. Que parte de você o capacete protege? A cabeça. O que sua cabeça representa? Sua vida de pensamento, isso mesmo. E é tão importante que saibamos como proteger a nossa vida de pensamento. Deus providenciou um capacete, aqui é chamado de capacete da salvação. 1 Tessalonicenses 5,8 é chamado de capacete
e para capacete a esperança da salvação. Você sabe o que protege sua mente? Ter esperança. Você tem que ser otimista. Se você é pessimista, sua mente está aberta aos ataques de Satanás. Tenho outra mensagem sobre isso, porque é algo que aprendi com a experiência. Nasci e cresci pessimista. Sofri agonias mentais até saber que precisava me trocar e que tinha um capacete que protegeria a minha mente. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra falada de Deus, observe que você tem 6 itens de equipamento. Todos eles são defensivos, exceto o último, a espada, que é uma arma de ataque, mas só vai até onde seu braço pode alcançar. Mas a 7ª arma é a arma e está no versículo 18, orando sempre com toda oração e súplica no Espírito. É aqui que podemos alcançar e atacar o reino de Satanás nas regiões celestiais. É com a arma da oração no Espírito. Portanto, temos 7 equipamentos. 5 são defensivos. O 6º é a espada que só alcança o alcance do seu braço. Mas o 7º é o que chama de míssil balístico intercontinental de Deus, o que é toda oração. Podemos atacar o reino de Satanás com a arma de toda oração. Estou chegando exatamente ao ponto com o qual queria lidar. Voltaremos a Mateus 12 e mostrarei mais um versículo. E realmente, tudo o que posso fazer é estimular o seu pensamento, mas isso é muito. Se a igreja começasse a pensar que seremos invencíveis, sempre me impressiona o fato de Martinho Lutero ter iniciado a Reforma Protestante afixando 90 teses. Ele não conseguiu definir as respostas, apenas fez com que começassem a pensar. E quando eles começaram a pensar, as coisas mudaram. Vê, é importante que aprendamos a pensar. Agora lemos em Mateus 12 sobre a resposta de Jesus sobre os 2 reinos. O próximo versículo é muito importante. Versículo 29. Ou então, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte? Então ele saqueará a casa. Isso está relacionado com a guerra dos reinos. É o que chamam de princípio do homem forte. Jesus retrata uma casa com um homem forte, um déspota, um governante cruel, que tem em sua casa escravos, todo tipo de bens roubados, mas ele tem tudo sob seu controle. E é muito difícil entrar e libertar seus escravos ou roubar, recuperar o seu sangue. Se você entrar durante todo o tempo em que estiver tentando libertar os escravos dele, você estará lutando contra o homem forte. Vê? E você pode acabar ferido. Jesus diz que essa não é a maneira lógica de fazer isso. A maneira lógica de fazer isso é começar amarrando o homem forte. Amarre-o, coloque uma mordaça em sua boca. Então você pode entrar e sair em liberdade e servir-se do que precisa e libertar os seus cativos. Este é um princípio espiritual. Se você quiser ter sucesso em qualquer situação, você precisa descobrir quem é o homem forte satânico que controla a situação. Então você tem que amarrar o homem forte. Então você pode fazer o que precisa ser feito na situação. Mas o princípio é primeiro amarrar o homem forte e depois libertar os cativos. Como eu disse, o reino de Satanás desce de nível em nível com pessoas. Seres angélicos com áreas de responsabilidade. E eles descem, os mais baixos são áreas bem pequenas. E de modo geral, você não começa no topo, você começa onde está. E você aprende os princípios da guerra, e então pode seguir em frente até estar lidando com um homem forte, sobre uma cidade ou mesmo sobre uma nação. Mas você normalmente não começa por aí. Se você tem problemas para conseguir fazer a vontade de Deus, para progredir espiritualmente, talvez em sua família, talvez em um negócio, talvez em uma igreja, e de alguma forma as coisas não estão indo da maneira que você acha que deveriam, mas você não consegue entender o problema, minha sugestão é que provavelmente há um homem forte nessa situação. E você não terá muito sucesso até lidar com um homem forte. Vou falar por experiência própria.
Eu disse, outra noite, que sou chefe de uma grande família que hoje conta com cerca de 120 membros. Nossa família é formada por filhos adotivos. Basicamente, é uma boa família. Nós nos amamos, ficamos juntos em todos os tipos de situações difíceis. Ainda estamos em contato no relacionamento em todo o mundo, mas eu estava ciente. Bem, tenho que dizer desta forma. Onde eu morava, depois que minha primeira esposa faleceu, antes de eu me casar com Ruth, fiquei viúvo por 2 anos e meio. É uma tradição em nossa família que nos reunamos em família na véspera de Natal e comemoremos. Nos encontramos, claro, em nossa casa normalmente. Naquela época eu tinha uma casa grande, então, um dia antes da véspera de Natal, eu estava pensando sobre a reunião da família. Embora nos amemos e tenhamos basicamente bons relacionamentos, quando muitos membros da família se reúnem, sempre senti uma certa tensão, uma certa pressão. Em parte, acho que foram várias filhas que esperavam que eu me interessasse mais pelos filhos delas do que pelos filhos de outras filhas. Pensei comigo mesmo que devia haver algo por trás disso. Eu estava deitado de costas na cama por volta das 11 horas da noite e disse, Deus, o que realmente está por trás disso? Foi como se uma espécie de névoa cinzenta aparecesse no meu quarto, logo abaixo do nível do teto. Entendi que Deus estava me mostrando que essa era o poder que dificulta os relacionamentos na sua família. Então perguntei a Deus o que é isso e ele disse justiça própria. Pensei um pouco, pensei na minha primeira esposa. Ela era uma cristã maravilhosa, mas como muitos cristãos maravilhosos, ela estava muito preocupada em fazer a coisa certa e muito ocupada em fazer a coisa certa. Esse é um passo em direção à justiça própria. Então, pensei em mim e disse que certamente combina comigo. Então percebi que nossa família estava até certo ponto sob a influência de um espírito de justiça própria, porque tanto minha primeira esposa quanto eu estávamos abertos a isso. Veja, os pais de uma família devem ser o guarda-chuva espiritual que protege a família, mas se houver um buraco no guarda-chuva, então passam coisas que não deveriam entrar. Vem? Vocês veem? Então pensei que a primeira coisa que faria seria me arrepender, renunciar à autojustificação por mim mesmo, porque você não pode fazer muito pelas outras pessoas se você mesmo tiver o problema. E eu fiz. Então eu disse, Deus, deixe que esse poder de justiça própria sobre nossa família seja quebrado em nome de Jesus. Quando nos reunimos no dia seguinte foi bem diferente. Algo que nos pressionou simplesmente não estava lá. Então, esse é apenas um exemplo. Você pode ter isso em um negócio. Você pode ter um empresário cristão, pode ser um empresário cristão. Pode ser que você realmente queira usar suas finanças e seus talentos para o Senhor, mas de alguma forma seu negócio nunca prospera como deveria. E justamente quando você está prestes a avançar, você fica frustrado. Quero sugerir a você que provavelmente é um homem forte no seu negócio. Não sei exatamente o que pode ser. Não é meu trabalho saber, é seu trabalho descobrir. Não saio por aí resolvendo os problemas de todo mundo, mas tento dizer às pessoas como resolver os seus próprios. E então, quando chegamos às nações, o mesmo é verdade. Temos o irmão Warren aqui em algum lugar. Estive na Nova Zelândia, que é um país que conheço bem. Visitei provavelmente pelo menos 10 vezes. Eu amo o povo da Nova Zelândia, mas eu estava em uma reunião lá há alguns anos e estava ensinando sobre isso. E eles perguntaram, qual é o homem forte da Nova Zelândia? Eu disse que não é da minha conta contar a você. É da minha conta, mas é da sua conta descobrir. Eles eram líderes, mas eles continuaram. Então pensei, Deus, talvez você me mostre. E senti que Deus havia me mostrado. Havia um amigo meu, um cristão bem conhecido da Nova Zelândia, que havia chegado atrasado à reunião. Então eu estava sentado bem no fundo com sua filha ao lado dele. Eventualmente, eles me pressionaram e eu disse, se você quer saber, acredito que o homem forte sobre a Nova Zelândia é a indiferença. Eles são um povo muito amigável e caloroso, mas de certa forma não levam a vida a sério.
A atitude deles é que tudo dará certo no final. Na verdade, o que dizem na Nova Zelândia é que ela não terá razão. Bom, o homem que tinha entrado e estava sentado lá atrás no momento que eu disse isso, virou-se para a filha e disse que é indiferença. Eu teria que dizer que desde então, agora a Nova Zelândia, basicamente, política, social e espiritualmente, tem estado em declínio. E qual é o problema? Indiferença, isso mesmo. Até que os cristãos da Nova Zelândia enfrentem esse problema, penso que não serão realmente capazes de lidar adequadamente com toda a situação. Temos australianos aqui. Sou ousado. Estive na Austrália e me deparei com o mesmo problema. Bem, eu disse, se você quer saber no que acredito, o problema espiritual da Austrália é a rejeição. E preciso ter cuidado com o que se diz aos australianos. Mas como você sabe, ou talvez não saiba, ela foi fundada como uma colônia penal. Os prisioneiros tiveram oportunidade de ir para a Austrália ou foram forçados a ir para a Austrália. Então, você descobre que no fundo do pensamento do povo australiano está a sensação de que éramos uma espécie de párias, rejeitados. E Deus deu a mais bela profecia quando eu estava ensinando sobre isso a um irmão na Austrália, um irmão da Nova Zelândia, na Austrália. Ele disse que Deus iria curar aquela nação. Deus teve compaixão, na verdade. Deus a chamou de nação nascida acorrentada. Mas ele disse que iria quebrar essas correntes. Acredito que haverá um tremendo reavivamento chegando à Austrália no futuro próximo. Poderíamos continuar. Qual é o homem forte sobre os Estados Unidos? É claro que existem muitas forças na nação, mas eu diria essencialmente rebelião. Veja, os Estados Unidos foram concebidos em rebelião. É uma coisa incrível. Na história, nós britânicos falamos sobre a Guerra da Independência Americana. Os americanos chamam isso de Revolução Americana. É simplesmente surpreendente. Não estou criticando aqueles que se revoltaram. Se eu fosse britânico na época de George Washington, teria feito o mesmo. Mas a verdade é que a nação foi concebida em rebelião, e há algo que se aproxima muito da rebelião. Quantos de vocês sabem o que é? A rebelião é como o pecado da bruxaria, isso mesmo. E o outro forte poder sobre os Estados Unidos é a bruxaria. São apenas exemplos similares. Ou exemplos simples. Querido Senhor, como entrei nisso? De qualquer forma, qual é o problema com os britânicos? Mais uma vez, os britânicos são pessoas complicadas. Quero dizer, você não pode simplesmente dizer isso em uma coisa. Mas eu digo às pessoas que se vocês quiserem saber a diferença entre os americanos e britânicos, e eu sou os dois, os americanos dirão como eles são bons. Mas os britânicos esperam que você saiba sem que eles digam. Não tenho dúvidas que você saiba sem que eles lhes digam. Não tenho dúvidas de que o homem forte da Grã-Bretanha é o orgulho. Não digo isso para ser crítico. Meu objetivo é diagnosticar para poder lidar com o problema. Agora, vamos ver algumas das armas que podemos usar e teremos que encerrar. Em primeiro lugar, oração. Deixe-me dar-lhe apenas alguns textos sobre cada um. Mateus 18, 18 e seguintes. Jesus está falando nesse texto. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. E essa é uma afirmação tremenda. O grego realmente diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Assim, no momento em que você o amarra na terra, ele será amarrado no céu. Vê? Temos o poder de intervir no reino celestial. Se cumprirmos as condições da terra, poderemos ligar algo na terra que está ligado no céu. Ou tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu.
Se um grupo de pessoas, uma família, uma comunidade, até mesmo uma nação, estão ligados por certas forças espirituais, se cumprirmos as condições na Terra, podemos liberá-las e o que desligamos na Terra será desligado no céu. Em outras palavras, Jesus diz que você o amarra na Terra e quando olha ao redor, ele está amarrado no céu. Veja, de certa forma, não estamos esperando por Deus. Deus está esperando por nós. Uma atitude de passividade dificilmente agrada a Deus, mas Jesus impõe algumas condições. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, a palavra concordar em grego é sintonizar ou harmonizar. Portanto, ligado à promessa de ligar e desligar está a condição de sermos capazes de harmonizar. Se 2 pessoas se harmonizarem em oração e pedirem qualquer coisa, elas conseguirão. Mas não é fácil harmonizar. Acredito que a razão dessa promessa é porque a única maneira de nos harmonizarmos é pelo Espírito Santo. E se nos harmonizarmos pelo Espírito Santo, harmonizaremos o que Deus quer. Você vê? Mas é um tremendo desafio, especialmente para os casais cristãos. Se marido e mulher conseguem se harmonizar, eles conseguem tudo o que pedem, mas não é fácil harmonizar. Quantos de vocês concordariam com isso? É muito fácil estar quase em harmonia, mas musicalmente, quase a harmonia é insuportável. Vê? E você descobrirá que o diabo lutará contra a sua harmonização de todas as maneiras que puder, porque tem medo disso. E então diremos ações de graças. Essa é outra arma tremenda. Deixe-me apontar algo muito interessante sobre o ministério de Jesus. Em João capítulo 6, quando Jesus alimentou 5.000, versículo 11 diz: Jesus pegou os pães e depois de dar graças distribuiu aos discípulos e os discípulos aos que estavam sentados. Jesus não orou. Tudo o que ele fez foi agradecer e dar graças por 5 pães e 2 peixes. Tornou o suficiente para alimentar 5.000 pessoas. E um pouco adiante, João 6,23 diz: Outros barcos vieram de Tibério, perto do lugar onde comeram pão, depois que o Senhor deu graças. O que liberou o milagre? Dando graças. Então, elogie. Salmo 8,2 diz: Quem é o inimigo? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, ele designou louvor para silenciar o inimigo e o vingador. Quem é o inimigo e o vingador? Satanás, isso mesmo, porque ele precisa ser silenciado o que ele está fazendo o tempo todo. Ele está nos acusando diante do trono de Deus. Por que Deus não silencia? Porque Deus diz que lhe dei as armas para silenciá-lo. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam na prisão, a prisão de segurança máxima, com mãos e pés amarrados. E à meia-noite eles oraram e louvaram, e Deus enviou um terremoto que libertou todo o contingente da prisão e abriu todas as portas. O que desencadeou aquele terremoto? Elogio, isso mesmo. E então, proclamação. Este é o curso em que Ruth e eu estamos nos formando atualmente. Veja, Moisés foi chamado por Deus para libertar Israel do Egito. Ele disse: Deus, eu não tenho nada. Deus disse: o que é isso na sua mão? Ele disse: é apenas a vara do meu pastor. Deus disse para jogá-lo no chão e ele se tornou uma cobra. Moisés fugiu do seu próprio cajado. Ele não percebeu o poder que tinha em suas mãos. Deus disse a ele que tudo o que você precisa para libertar Israel é aquele cajado. Volte e use-o. E se você ler a história com aquele cajado, Moisés arrancou o governo do Egito das mãos do faraó e assumiu o controle em nome de Deus e trouxe a libertação de Israel. Sim, com aquele cajado. Você diz que eu não tenho nada. Deus diz: o que você tem na mão? Uma Bíblia. Isso é tudo o que você precisa. Basta pegar esse cajado e esticá-lo como você amplia a equipe fazendo proclamação do que a Bíblia diz sobre você. Ruth e eu
Eu diria, nunca passamos um dia sem que façamos uma proclamação. Faremos Deuteronômio 33, 25. Esta é a nossa proclamação, e com isto nós encerramos. Os ferrolhos dos nossos portões serão de ferro e bronze, e a nossa força será igual aos nossos dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga nos céus para nos ajudar e nas nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o nosso refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsará nossos inimigos de diante de nós, dizendo: destrua-o.